E já deu 19 horas, deixa eu fazer a oração nossa oração de início, né? Enquanto o pessoal vai chegando. A gente sempre começa agradecendo, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade do nosso cantinho, por essas oportunidades de estudo, de confraternização, né, entre nós. E todo dia está aprendendo um pouquinho, né, do Evangelho de Jesus, nos fortalecendo na fé, nos fortalecendo na esperança, né, e nos fortalecendo principalmente no sentimento de caridade e misericórdia. Aproveitamos também para a gente lembrar a nossa sala 1, né, para que a gente direcione aquilo que nós temos de melhor em sentimento, pensamento, vibrando, né, para que a equipe espiritual do nosso cantinho sempre encontre em nós recursos, né, para atender aos irmãos mais necessitados. E para que a gente direcione essas vibrações, né, para que a gente possa entregar esse buquê de rosa, como o Gerivaldo sempre lembra, vamos orar a oração que nosso mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Vou fazer uma pequena retrospectiva, né, do estudo passado. Paulo, né, e Barnabé se dirigem para a Casa do Caminho, né, em Jerusalém, e eles, conforme eles tinham combinado, eles estão discutindo, né, sobre a questão dos rituais, principalmente da circuncisão, né, e eles percebem também durante esse encontro as dificuldades da igreja, né, da comunidade da Casa do Caminho, ainda muito dependente, né, da sinagoga de Jerusalém, toda aquela situação. Aí Paulo, né, tem ideia de, através do trabalho, né, no exemplo dele de Barnabé, enquanto eles estiveram pregando em várias cidades, eles vão aproveitar para trabalhar dentro do ofício deles e não vivia à custa de ninguém. Ele sugere que se prepare as pessoas também para lá fazerem o mesmo, para que eles possam buscar recursos nas outras igrejas, mas tudo vem do trabalho, né, dos irmãos que estão se, vamos dizer assim, se ligando a Jesus, né, se ligando à igreja, se tornando, né, uma comunidade interligada, né, um ajudando o outro. E a carência de Jerusalém era muito grande, é uma cidade maior, muitos necessitados, né? E Pedro fica muito entusiasmado, muito agradecido a Paulo por essa ideia, né? E ele fala assim, não foi à toa que Jesus te procurou, né, na estrada de Damasco. Então ele vê assim o valor de Paulo, né, o valor do trabalho tanto dele quanto de Barnabé, né? E aí nós estamos aqui vendo o prosseguir, né, dessas ações. Nós vamos ver aí que o Tito, né, aquele jovem, foi circuncisado, né? E aí a gente vai ver a partir de agora isso aí. Eu vou entregar a batuta para o Genivaldo, né? Que é o que conhece mais de história, sabe relatar melhor essas questões do tempo, né? Dessa vivência dos apóstolos. Aí, meu amigo, batuta com você. Pode passar, acho que para a Cláudia conduzir a leitura. E, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a Cláudia já pode começar. Ok, então vamos lá. Boa noite a todos. O ex-levita de Chipre fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviam as referências
ao extraordinário poder do Evangelho entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença pura. Em seguida, atendendo ainda a observações de Paulo, Tito falou, profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e mostrando possuir formosos dons de profecia, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago, que o abraçou mais de uma vez. Ao termo dos trabalhos, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. O ex-rabino seguia os debates, silencioso, admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação de que os Atos dos Apóstolos 15, 7 a 11, fornecem notícia. Eu vou colocar essa passagem, só um minutinho, só um segundo. Por que não quer mostrar? Aqui, clica. Travou? Travou? É, só um minutinho, gente. Deu uma travadinha aqui, não sei porquê. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Opa, só um segundo. É o Atos dos Apóstolos. É. Aqui. Ai. Os Apóstolos 15, né? Deixa eu correr. Só um segundo, gente. Eu devia ter deixado armado aqui, mas comi bola. Esse, infelizmente, eu não tenho. Chegando. Você não consegue. Não, ele não tem. Opa, isso. É, Atos dos Apóstolos. E a... Eu não lembro nenhum. Deixa eu voltar. Acho que é 15. Não é 15, mas eu não lembro os versículos. 7 a 11. Isso, 7 a 11. Isso. Aqui. Depois de muita indagação, né? Isso. Pedro levantando-se. Depois de muita indagação, Pedro, levantando-se, disse-lhes: Homens e irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias entre vós Deus escolheu que através da minha boca os gentios ouvissem a palavra da boa nova e acreditassem. E Deus, o conhecedor de corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como a nós. E não distinguiu entre nós e eles, tendo pela fé purificado os corações deles. Agora, por que pondes Deus à prova, impondo um jugo ao pescoço dos discípulos, que nem os nossos pais, nem nós tivemos forças para levar? Mas acreditamos que, através da graça do Senhor Jesus, somos salvos do mesmo modo que eles. Então, quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação
de que os Atos dos Apóstolos 15, 7 a 11 fornecem notícia. Irmãos, começou Pedro enérgico e sereno, bem sabeis que, de há muito, Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos. Opa. E aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os doutores do templo, frequentava a casa dos publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não devemos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuíamos a lei. Se o mestre nolo trouxe amorosamente com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Não mandou Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar nos filhos da lei, que somos nós a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração por meio de quantos precederam o Cristo na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo, ao amor de Jesus Cristo, na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus
e muito, está repetindo, e de muito estimarmos os preceitos divinos, que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo em elemento de frutificação divina. Está te repetindo, Antônio. Eu fiz bobagem. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo, e creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. A palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como forte jato de água fria. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um jugo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e bom senso indubitáveis. Genivaldo, uma pergunta para você. O que você entende por esse jugo que eles não conseguiam suportar? Acho que você esqueceu de abrir o microfone, Genivaldo. Alguém tem ideia de que pode ter sido esse jugo? Essa aqui eu fiquei na dúvida. É uma margem, se falar a respeito do momento, também há um jugo que não podia suportar. É indiferença, não? Não, que jugo é esse, né? Será que são os rituais? Por exemplo, os 10 mandamentos, não matarás, né? E o povo lá vivia em luta, né? Muitas vezes levando a óbito os inimigos, né? A convivência entre eles também, as polêmicas e tudo, né? Essas brigas. Eu não sei se é isso que Pedro está relatando aqui como um jugo que eles não conseguiam suportar. Pois não, João? Antônio, pela leitura, eu acho que é a liberdade, que diz assim, ó, cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar, que é a própria liberdade. Ou seja, os gentios não tinham a liberdade de escolher entre a circuncisão ou não. Eu entendi assim, mas, sinceramente, não sei se explica. Isso foi isso que eu estava pedindo ao Genivaldo para... Aí deve ter tido algum probleminha lá, teve que se ausentar. Olha, ele voltando, a gente pergunta para ele novamente. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentio. Mais esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho e, convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos, no que se referia à circuncisão. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros.
Foi então que Tiago tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. Essa é outra coisa também, animais sufocados. Isso é interessante, né? Eu sei que carne de porco eles não fazem uso, mas esse termo sufocados. Genivaldo, já voltou, Genivaldo? Acho que não. Mais uma pergunta para o Genivaldo, vou marcar aqui. Animais sufocados, interessante. Os apóstolos. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Fora removido o maior obstáculo. O Genivaldo chegou. Desculpe, veio o Mercado Livre aqui na porta, essa hora eles não param de trabalhar, né? Eles gritam, nossa senhora. Ô, Genivaldo, duas perguntas só para esclarecendo, né? Para os judeus, o animal tem que ser degolado, né? Por isso que está por exemplo, uma galinha que nem a gente mata, destroncada, para eles não é correto. Teria que degolar. Quando eu trabalhava aqui na Campinas, na importação e exportação, tinha uma empresa aqui de Vinhedo, chamava Bom Bife, ela exportava carne para Israel, né? E aí, para poder exportar, eles só comem a parte de trás, me parece. O árabe só come a parte da frente, é uma coisa assim. Mas para poder fazer isso, para poder exportar carne para Israel, vinha aqueles rabinos e assistir era degola, né? E eles faziam abluções com aquele sangue, passava na barba, era uma coisa assim, na época eu me assustei até, né? Falei, credo, que coisa assim de gente louca, né? Depois, estudando mais a fundo aí a questão aí dos costumes, né? Eu comecei a entender, né? O sangue tem um significado para eles, né? Um significado de sacrifício. Então, até o abate do animal tem que passar por uma ritualística, uma coisa assim, né? Então, eles não admitem um animal sufocado, né? O animal tem que ser degolado. Só isso aí de esclarecimento. Tem mais uma pergunta para você, que você tinha saído. Deixa eu voltar um pouquinho. Só um minutinho. Você tem que ver o texto onde está falando. Onde está falando. Voltar um pouquinho. Deixa eu ver. Também aqui atrás, né? Eu acho que é na frente. Aqui está. Deus se esquece. Vamos ver o que eu acho aqui. Mandou o Cristo, para quem não puder desprezar, para termos irmãos filhos, somos na expressão profundo sofredor, para continuar precederam, abandonavam. Enquanto você vai procurando aí, no Sabat, né, foi orientado para os judeus, que eles passaram aquela noite, que foi a noite da 10ª e última praga do Egito, né, que morreu os primogênitos e tal. Eles passaram sangue na porta das suas casas, né? É uma alegoria, remonta, né, a questão do sacrifício, né? O sangue do cordeiro, né? Então era uma forma de mostrar que aquela casa era, vamos dizer assim, abençoada, né? Ela era legitimada
pelas raízes aí dos hebreus, né? E reza a narrativa que todas as casas que não tinham essa marca de sangue, né, todos os primogênitos foram mortos, né, inclusive até o filho do faraó, né? E esse sangue era de degola de carneiro, não pode ser sufocado. E aí o carneiro que foi sacrificado, ele era cozido até com as entranhas. E ele tinha que ser comido naquela noite, né, de sacrifício, em preces e tal. Eles velaram a noite toda. E de manhã tinha que queimar tudo que sobrou. Não podia carregar nada de que tivesse sobrado. Alguma coisa dessa tradição eles fazem nos sabatos nos dias atuais. Só que não tão rústico assim, né? Eles adaptaram muita coisa, né? Mas tem muita dessa simbologia. Desculpe. Pode falar, Antônio. Qual é a outra? O que deu dúvida, Genivaldo, é nesse parágrafo aqui, essa frase: se hoje rendemos graça pelo triunfo glorioso do Evangelho, que institui a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Eu fiquei na dúvida que jugo é esse, que ele judeu, né? Que eu entendi nesse pedacinho aqui é que a proposta do Cristo, a Boa Nova, o cristianismo que estava nascendo, Redivivo, ele era libertário, né? Libertário de preconceitos, libertário de egoísmo, enfim, de tudo isso, né? Agora, como que você vai conciliar uma proposta libertária obrigando o jugo, né? Jugulando uma pessoa a adotar costumes que ela não aceita ou que ela não adota, né? Que é a questão aí da circuncisão e outros ritualismos aí dos judeus. Como que você vai chegar numa comunidade que é politeísta, né? Quem é os gregos e tal, você vai ensinar para eles uma doutrina libertária e você já começa a dizer que eles são errados, que eles estão condenados, que eles estão... Então, você não acolhe, você não encanta, né? Então, é isso que Paulo, no início do seu ministério, ele se debatia, né? E foi graças a Paulo, com a mente mais aberta, de aceitar todos. Paulo, quando chegava nas diferentes comunidades, ele respeitava os costumes, né? É por isso que ele ganhou o epíteto de apóstolo dos gentios, né? Ele procurava entender as pessoas, entender suas crenças, seus costumes, né? Vamos assim, respeitar e fazer evangelização a partir do convencimento pelo exemplo, né? E não por uma imposição fria, que nem os judeus queriam fazer. O que eu achei interessante que Pedro, vamos dizer, de uma maneira muito educada, chamou, né, os judeus de hipócrita, né? A minha visão. Que ele fala assim, intimamente, não podemos suportar. Ele está se referindo ao grupo de judeus, né? Vocês estão querendo impor coisas que vocês mesmos não suportam. Por isso que eu pensei isso também, entendeu, Genivaldo? Por exemplo, nós estamos assumindo uma posição libertária, né, através do evangelho trazido por Jesus. E vamos querer impor aos gentios coisa que nós mesmos não aguentamos, né? Exato. Esse outro ponto também que ele está falando, quando eles fizeram a divisão da terra prometida em 12 tribos, etc., teve uma tribo que não ganhou terra física, né? Que é os levitas, mas ganharam o direito único de explorar o templo. Então, eles que adornavam, eles que limpavam, etc. E, claro, que eles cobravam taxa por isso, né? Qualquer animal que fosse entrar lá, ser sacrificado, etc., tinha que passar por essa tribo, ou para esses privilegiados, né? E
então, assim, um judeu de outra tribo, ele já era de segunda, né? E isso doía, até entre eles, doía muito isso, né? Essa discriminação, né? E os fariseus também, era uma hierarquia, né? O templo, ele seguia uma hierarquia, era por família, né? Era por indicação. Ah, filho de fulano, é mais ou menos o que acontece nos dias de hoje aí, com as nossas organizações, entre aspas, organizações, né? Então, isso dói para uma pessoa, você está sendo chamado para entrar uma religião, numa proposta nova, e você é obrigado a já abraçar uma porção de convencionalismos que não te convencem, né? E quem está tentando passar o convencionalismo também não se convence. É, é muito interessante. Eu achei muito interessante vamos dizer assim, essa discussão entre eles, né? Porque isso remete para os tempos atuais, né? Que a É que doutrina espírita, Jesus, assim, ele mexeu demais, né? Mas na estrutura mesmo, né? Ele foi fundo nessa questão. E alguns tiveram assim, o bom senso, né, de abraçar o cristianismo, né, sair dessa ideia, desse convencionalismo, desse ritualismo, mas outros não conseguiram, né? Nicodemos, por exemplo, quem assiste The Chosen, Nicodemos ficou até o último segundo balançado, né, porque ele sabia que a Boa Nova era o caminho verdadeiro, né? A consciência dele, o coração dele falava, vai, né? Abandona tudo isso aí, vai. Mas ele não quis abandonar porque ele tinha um posto alto no Sinédrio, né? Nicodemos, ele balançou, mas não seguiu. Ele continuou dentro do farisaísmo, né? Depois, mais tarde, ele trabalhou a favor, pela implantação do cristianismo, então, mas sempre na penumbra, sempre escondido, né? Ele nunca foi para não perder a posição que ele tinha, né? Então, Gamaliel, né, nesse momento aí, todos eles, né, de Pedro a todos, né, independente aí do cargo que ocupava na Casa do Caminho, etc., todos conviviam com esse dilema, com esse ponto de consciência, não é? É isso aí. Eu fiquei pensando, né, porque a doutrina espírita, ela vem, vamos dizer assim, renascer nesse conceito de liberdade que o Cristo nos deu, né? E eu estava pensando nisso, porque quando Jesus chegava até uma pessoa, ele nunca impunha nada. Se a pessoa era cega, mesmo ele sabendo que era cega, ele perguntou, o que queres, né? Então ele dava na medida da que a pessoa pedia. E a doutrina espírita tem essa característica, né? E esse é um cuidado que nós temos que ter para que a gente não crie né? Nenhuma situação de constrangimento àqueles que buscam a casa, né? É lógico, respeitando a disciplina, respeitando tudo, mas é algo para a gente realmente meditar, né? Eu fico vendo que a gente fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Então, acho que é muito interessante a gente prestar bastante atenção, né? Vamos dizer, no que nos é relatado aqui, porque é a proposta, né? A gente vê que é a proposta da doutrina espírita, né? Muito interessante. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Fora removido o maior obstáculo. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se as resoluções em pergaminho. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta como prova das deliberações em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador, quando se achavam a sós,
Sobre as impressões pessoais dos trabalhos, o ex-doutor de Jerusalém esclareceu com um sorriso. Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas, a obrigatoriedade da circuncisão. Para os gentios, representava um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam, porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. E, quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Pedro sorriu e explicou ao ex-rabino seus novos planos. Comentou esperançoso a ideia da coleta geral em favor da Igreja de Jerusalém e, evidenciando a peculiar prudência, falou preocupado. Teu projeto de excursão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, causa-me justa satisfação. Entretanto, venho refletindo na situação da Igreja Antioquiana. Pelo que observei de viso, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia. Tua ausência, ademais, com Barnabé, trará dificuldades caso não tomemos as providências precisas. Eis porque te ofereço a cooperação de 2 companheiros devotados, que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados. Trata-se de Silas e Barsabás, 2 discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais. De vez em quando, entram em desacordo com Tiago, como é natural, e, segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa. Paulo viu no alvitre a providência que desejava. Junto de Barnabé, que participava da conversação, agradeceu ao ex-pescador profundamente sensibilizado. A igreja da Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeriam. A medida proposta era-lhe muito grata, mesmo porque desde logo tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedito e dedicado. Os missionários de Antioquia ainda se demoraram 3 dias na cidade, após o encerramento do conselho, tempo esse que Barnabé aproveitou para repousar na casa da irmã. Paulo, contudo, declinou do convite de Maria Marcos e permaneceu na igreja, estudando a situação futura em companhia de Simão Pedro e dos 2 novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota, a reclusão de Paulo, junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso que é indispensável destacar. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição de João Marcos em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que acedera aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre
achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comum. Paulo, porém, não se magoou, acolheu a resolução de Barnabé, um tanto admirado, abraçou o jovem afetuosamente, esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro. O grupo, acrescido de Silas, Barsabás e João Marcos, pôs-se a caminho para Antioquia nas melhores disposições de harmonia, revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilo da gentilidade, organizaram um plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A instituição antioquiana ficaria com a cooperação direta de Barsabás e Silas, os dois companheiros devotados que, até ali, haviam constituído duas fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-levita de Chipre, espero concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos? Interrogou Paulo admirado. Sim, desejo levá-lo conosco, a fim de afeiçoá-lo à tarefa. O ex-rabino franziu o sobrecenho num gesto muito seu, quando, contrariado, exclamou: não concordo. Teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Entretanto, prometi à minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Não pode ser. Estabeleceu-se entre os dois uma contenda de palavras, na qual Barnabé deixava perceber seu descontentamento. O ex-rabino procurava justificar-se, ao passo que o discípulo de Pedro alegava o compromisso assumido e impugnava, com tal ou qual amargura, a atitude do companheiro. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia da Psídia, as enfermidades inevitáveis, das dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento cruel na praça de Listra. Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Barnabé estava magoado, de olhos úmidos. Afinal, disse em tom comovedor, nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. O ex-rabino não deixou terminar e concluiu. Isso nunca. Nossa amizade está muito acima destas circunstâncias. Nossos zelos são sagrados. Pois bem, acentuou Barnabé, como interpretar, então, a tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo talvez providencial? Paulo fixou demoradamente o amigo e acrescentou: minha intuição neste sentido é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível
com a amizade ao mundo, levantando-nos para a execução fiel do dever. As noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas, ouve-me, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem nos abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo, mas considero que, no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque neste particular cada um se revelará por si. Creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões concisas, irrefutáveis, e calou-se para dizer daí a momentos: tens razão, desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava daquelas palavras e, depois de meditar longo tempo, acentuou: não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. O Genivaldo pode falar. É interessante são dois líderes aí, né? Barnabé e Paulo. Cada um com uma impressão de Barnabé, né? Perdão, de João Marcos, que depois vai ser o Marcos aí do Evangelho, né? Que vai se notabilizar aí por ser um dos evangelistas. Os judeus, eles tinham um preceito, né? De que só estaria pronto para ocupar determinado lugar, ou fazer profecias, ou fazer ensinamentos na sinagoga, depois dos 30 anos, porque a pessoa teria completado 3 ciclos de 10 anos, que seria 3 ciclos de 3 períodos perfeitos, né? Por isso que Cristo começa a pregação dele reconhecida aos 30 anos, dos 30 aos 33, foi 3 anos aí, né? Agora, claro que não é a idade física que vai determinar isso, né? Cristo, com certeza, estava preparado desde os 12 anos, quando ele deu testemunho na sinagoga para os anciãos que estavam lá, né? Então, nesse ponto que os dois estão deliberando as características aí do João Marcos. Para Paulo, ele ainda é muito jovem, ele ainda está indeciso, né? Quanto à sua vida, quanto ao que ele quer fazer, quanto ao que ele quer emocionalmente, né? Ele ainda está inseguro, né? Para Paulo, ele precisaria aí de mais um tempinho, vamos dizer assim, de experimentação, né? Já Barnabé já está querendo colocar, ele acha que ele já está pronto para ser batizado no fogo aí, mesmo sendo um jovenzinho, né? Claro que a prudência, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Essa percepção, né?
Mas volto a falar, não é a idade física, né? Porque a gente sabe de muitos casos aí de velhos, na minha idade aí, que são imaturos espiritualmente à vista de jovens aí, na mocidade já, né? Demonstrando aí um preparo, uma sintonia com o plano espiritual, pronto para fazer o seu ensinamento, né? Mas era uma época bastante conturbada, né, de perseguições, etc., né? Tá aí o cuidado de Paulo, né? Trocando ideia aí com Barnabé. É só isso que eu queria comentar. É interessante. O Cláudio. Não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neapafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria Silas, internando-me pelo Tauro, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como companheiro das soluções oportunas. E dentro de breves dias, a caminho de Chipre, onde serviria Jesus até que partisse, mais tarde para Roma. Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava a diferentes destinos. Aí fechamos um capítulo. Agora é o capítulo 6, né? A gente continua na peregrinações e sacrifício. Peregrinações e sacrifício. Aí começa as grandes viagens de Paulo, né? É interessante, o Haroldo lhe lançou há pouco tempo um livro sobre os Atos dos Apóstolos, né? Onde tem as narrativas, aí, principalmente desse tempo de Paulo aí, em que ele está formando, você vê, ele já distribuiu aí 6 trabalhadores em 3 comunidades aí que a gente viu, né? Essas comunidades vão ser bases depois aí do cristianismo nascente, né? Ele vai... o Paulo, ele era muito... Ele tinha um tino, né, de organização, de direção, né? Ele vai organizando todas essas comunidades até chegar em Roma, né, que vai ser o último estágio dele. E até lá em Roma, ele deixou também organizado, né? É bastante interessante. E tem em cada lugar desse, né, quando ele queria conversar com as comunidades depois, ele usava suas cartas, né? Que também é um material rico aí para a gente entender esse tempo aí de tanta perseguição, de tanta dificuldade, de tanta luta, né? É isso aí. É interessante que ele estava, essa questão das cartas, né? Ele estava assim, meditando como queria fazer para estar em contato, né? Aí vem a intuição para ele escrever, né? Para as igrejas, dando orientação e tudo. Porque, imagina, não tinha internet na casa, não tinha nada, né? Mas é interessante que cada comunidade dessa, ela tinha assim, uma independência, né? Claro que ela seguia o cristianismo, que o Cristo ensinou e tudo mais, mas ela gozava assim, de uma certa autonomia, né? Quando houve o concílio, depois do ano 323, há uma centralização, né? Aí, então, vem uma imposição, para se dizer cristão, tem que seguir isso aqui.
Então, há uma, vamos dizer assim, centralização em Roma, né? A estrutura que a gente conhece hoje do catolicismo. Catolicismo significa único, né? Universal, ou seja, Universal. todo mundo vai rezar aquela cartilha, né? E aí foi, vamos dizer assim, perdendo, né? Essas características aí que Paulo tanto respeitou, né? Dos diferentes rincões aí do Mediterrâneo, né? É isso aí. E se você traz para o nosso tempo agora, Genivaldo, o Chico Xavier foi o grande disseminador para a criação de centros espíritas no Brasil. São milhares de centros espíritas sob orientação, criados sob orientação do Chico Xavier. Isso é um negócio muito interessante. O Kardec também, na viagem de 1862, é bastante interessante esse ano, e o trabalho que ele fez. Ele visitou todas as comunidades espíritas que estavam nascendo na França, uma por uma, e fez, vamos dizer assim, um trabalho de unificação. Mas não no sentido de falar, tem que fazer desse jeito, né? Não, o Kardec sempre deixava assim, cada comunidade, cada cidade, né? Cada casa, centro ou sociedade que estava se estabelecendo, a ter sua liberdade. Claro que tinha lá 5 obras que ele havia deixado, né, vamos dizer assim, de farol, né, que a gente segue até hoje, mas não que a gente vai impor nada, né? Eu sou membro da USE, sou da parte da finanças, né, mas faço parte. E de vez em quando alguém traz alguma coisa, tal caso espírita está dando passe em cachorro, né? Pode ou não pode? Começa aquela polêmica. Não, porque a USE tem que ir lá e proibir. Não, peraí. Né? Não é nosso papel. Né? A gente não pode fazer isso. O espiritismo, ele vai se tornar, vai continuar sendo espírita, sendo o espiritismo, desde que ele não enverede por esse caminho que já foi um erro no passado, de querer centralizar, de querer impor, de querer pôr... Claro que eu volto a falar, a gente tem a doutrina, a gente tem os 5 livros capitulares aí que a gente segue, né? Mas nunca impondo a ninguém nada, né? Não vamos repetir os erros aí que a gente está estudando. Não, né? e é interessante, Genivaldo. Cada centro espírita atende uma necessidade. Eu lembro da espiritualidade explicando isso para a gente. Cada centro espírita está atendendo a uma determinada necessidade espiritual. E você percebe isso, por exemplo, nós temos 2 centros ali próximos, né, Genivaldo? O nosso cantinho, e agora me fugiu o nome. Renovar, O Reno. e 2 quadras acima temos o Morada, tudo pertinho. Não, é interessante. E você pode ir lá, são diferentes as diretrizes, o trabalho é lógico, né? A questão da mediunidade, a questão da visão da reencarnação, isso aí não muda. Mas os trabalhos são diferenciados, né? Nosso cantinho tem uma ligação muito forte com Divinolândia, com o trabalho lá, tem a característica, né? O nosso cantinho. O outro centro que eu frequentei durante muitos anos tinha uma característica voltada para um trabalho de evangelização mais no pessoal como o Chico fazia lá em Uberaba. Você vai vendo, você vai no Allan Kardec aqui em Campinas, né? É uma estrutura, atende a uma outra necessidade, né? Serve, inclusive, assim, como uma faculdade, né, que muitos centros espíritas recorrem para estudar, para fazer um aprofundamento da questão dos estudos e tudo. É muito interessante isso. E a gente tem que preservar e tomar muito cuidado. Eu lembro quando o Chico se desligou da febre, foi exatamente com essa tendência de querer fazer controle. Seria voltar um erro já conhecido, né? Muito interessante a gente lembrar disso. Muito bem. Próxima aula, né, Genivaldo? Nós voltamos aqui. Alguém quer fazer? Você faz o encerramento, Genivaldo? Posso fazer. Então, nós queremos agradecer muito
de coração, por estarmos estudando esse livro tão bonito, né? E que a gente possa sempre tirar aí a sabedoria de Paulo, de Barnabé, desses nossos irmãos aí, e ao mesmo tempo, né, aprender com seus erros, porque eles, contudo, né, também não eram perfeitos, não é? Então nós, nesse século XXI, da mesma forma, queremos fazer o nosso melhor, mas sempre atentos aí para a gente não voltar a ser o homem antigo que fomos, o homem velho, né? E que essa nossa prece ao final, que a gente possa tirar o que a gente tem de melhor no coração, no sentimento, e levar como um abraço de flores aos espíritos da nossa casa, o nosso cantinho, que tanto necessitam desses fluidos, dessa paz, dessa concórdia, né? Num tempo tão difícil que nós vivemos aí, de tanta controvérsia, de tanto desentendimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, agora vamos retomar o estudo aqui do livro Céu e Inferno, né? Nós estamos estudando sobre os demônios, né? Que é dentro da doutrina espírita, nós sabemos que não existe, né? Nenhum ser que foi criado para se dedicar ao mal, mas é muito interessante que nós temos, nos dias atuais, seitas cristãs que acreditam, né? Na existência do demônio, se pratica dentro da Igreja Católica, né? Católica até hoje, a questão do exorcismo, né? Colocado ainda como se Deus tivesse criado um ser dedicado ao mal eternamente, coisa que nós sabemos que isso negaria a bondade e a justiça divina, né? Então, vou abrir só aqui para a gente recordar um pouquinho os conceitos, antes da gente retomar a leitura. Só um segundo. Vou projetar aqui. Só um momento. Deixa eu só interromper aqui a gravação, que eu acabei esquecendo, e facilita para mim depois, na hora de